Amados irmãos e irmãs, celebrando hoje este grande evento do Natal, este momento que é um divisor de águas, onde nós que cremos, nós que o acolhemos na fragilidade desta criança, nós entendemos toda a força da sua missão. Ele é o Verbo, Ele é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos a grande mensagem de Deus. Poderíamos resumir de uma forma muito simples esta mensagem que Deus nos envia nesta noite, neste dia do Natal. Aquela mensagem que foi dada aos anjos. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Os anjos disseram aos pastores: não tenham medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vocês o Salvador, que é o Cristo Senhor. Esta é a nossa alegria. Esta é a nossa esperança. E esta esperança, esta alegria, não nos decepciona. De fato, quando nós olhamos para Jesus, a palavra, a mensagem que Deus nos dirige, o verbo que Deus fala e comunica-se conosco, nós podemos entender que Deus está dizendo: não tenhas medo, estou com você. E nós, de uma maneira muito especial, creio eu, estamos vivenciando, estamos sentindo na pele essa grande mensagem. Um ano tão difícil, um ano marcado por tantas incertezas, por tanto medo, por tanta angústia. Um ano marcado pela dor, de perder pessoas queridas, de perder a dignidade, de não ter certeza do amanhã. Tudo isso sentimos na pele, tudo isso vivenciamos. Mas o grande sentido de hoje, que dá norte e segurança às nossas vidas: não tenhas medo. Eu anuncio uma grande alegria. No meio de nós está aquele que é para nós o norte, o sustento, o alicerce, a força. E esta força, de uma maneira muito bonita da parte de Deus, se manifesta na fragilidade de uma criança. O Deus forte, o conselheiro, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, se manifesta na fragilidade de uma criança. Uma criança que nasceu fora da cidade, num estábulo, num lugar onde os animais comem. E por incrível que pareça, numa cidade que tem o nome da Casa do Pão. Coincidência? Não, uma grande mensagem de Deus. Se nós não nos alimentarmos desta palavra, se nós não comermos esta palavra, nós não teremos a vida. Porque a palavra que hoje nós celebramos a sua encarnação na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Maria, esta palavra é o alimento que nos mantém de pé. Esta palavra é o alimento que nos sustenta para que nós possamos, com a força da graça de Deus, passar por estes momentos difíceis, por esses vales tortuosos, por essa
por este caminho da sombra da morte, passar com serenidade, pois nós sabemos em quem nós colocamos a nossa esperança. E a nossa esperança está aqui, neste símbolo tão bonito e simples do Natal. Um filho nos foi dado. Uma criança envolvida em faixas está ali para nos ensinar que Deus se fez um de nós. Que Deus é Emanuel, é Deus conosco. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Ele se coloca no caminho da nossa vida. É necessário adorá-lo, reconhecer esta palavra, acolher esta palavra em nossos corações. E São João hoje nos disse que todos aqueles que acolhem esta palavra, Deus lhes deu uma graça de se tornarem filhos de Deus. Esta palavra que nos transforma, esta palavra que vem aos nossos corações, nos dando um caminho, e este caminho não é outro senão Ele próprio, Jesus Cristo. Ele é o caminho de volta ao paraíso. Ele é o caminho de volta à graça de Deus. Olha que coisa bonita. Quando o homem foi expulso do paraíso, as portas foram fechadas, diz o texto da Bíblia, e o homem já não tinha mais acesso livre a Deus. Em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, com a sua encarnação, com a sua paixão, com a sua morte e com a sua ressurreição, Ele abriu para nós hoje as portas do paraíso. E nós podemos voltar àquela graça da comunhão com Deus, nos reconhecer em Deus e percebermos que nele nós somos a sua imagem. Preste atenção que eu disse nele e não dele. Porque de fato só vamos nos tornar a imagem de Deus quando permanecermos nele. Fora dele, nós não iremos ser a sua imagem. Por isso o acolhimento desta palavra em nossos corações é algo maravilhoso, estupendo, que depende de cada um de nós. A palavra, ela é dada para todos. Todos. Nós vamos ver daqui a alguns domingos que até para aqueles que não fazem parte do povo de Deus, simbolizado nos reis magos que vieram de terras distantes do Oriente e adoraram ao Senhor, no simbolismo de 3 grandes presentes, reconhecendo a soberania, a divindade e a graça que repousa sobre esta criança, que ao longo da sua vida se manifesta para nós. Nós precisamos também aprender a adorar a Deus. E a maior e melhor adoração não é aquela que os nossos lábios produzem. O maior e o melhor louvor não é aquela ou aquele cujas mãos levantadas pronunciam a sonoridade das palavras. A melhor adoração, o melhor louvor é o acolhimento desta palavra em nossos corações. E deixarmos que esta palavra nos transforme, que essa palavra mude a nossa forma de ver, para que nós possamos ver o mundo, não mais pelo nosso olhar, mas pelo olhar de Deus. Um olhar cheio de ternura, de compaixão e de misericórdia. A força dessa palavra que se fez carne é tão grande, que diz o texto, que quando ele nasceu, uma luz brilhou, uma luz forte,
brilhou. No meio da noite, no meio das trevas da noite, uma luz brilhou. E essa luz chamou a atenção de 3 grandes homens, muito distantes. Assim também, irmãos, desejo que neste Natal, esta mesma luz esteja em nossos corações. Para que nós, iluminados por esta palavra, também possamos iluminar o coração de tantas outras pessoas que ainda não encontraram o seu caminho. Ainda não encontraram com o nosso Deus. Que o Senhor nos conceda, a mim, a você, a toda a nossa paróquia, esta grande graça, de nos tornarmos luz no Senhor. Quero aqui fazer só um parênteses. Precisamos ser luz. A nossa vocação é ser luz, não é brilhar. Porque quem brilha quer ocupar o lugar de Deus e se torna um ególatra. Nós não somos chamados a brilhar. O mundo gosta do brilho, mas Deus nos chama a ser luz. Cuidado com os brilhos que nós vamos assumindo em nossas vidas, esquecendo da luz. Nossa vocação é ser luz. E para ser luz, precisamos estar nele. Precisamos acolher esta palavra. Precisamos comer esta palavra. Me permitam terminar com um pequeno exemplo que eu gosto, muito simples e bobo. Creio que todos nós hoje tomamos café da manhã, não tomamos? Todo mundo aqui tomou café? Ou almoçou? A ceia de ontem? O que você comeu ontem? Não precisa falar não, senão eu vou ficar com vontade. É só pensar. O que você ceiou ontem? O que você tomou no café hoje? No almoço? Aquela comida que você comeu ontem, hoje, enquanto arroz, feijão, carne, leitão, peru, sei lá o que vocês comeram, ela não existe mais dentro de você. Não é verdade? Ela foi transformada e aquele alimento que você comeu se transformou em quê? Força, energia, para que você continue respirando, movimentando, pensando, não é isso? Alguns que são agraciados, aquele alimento para ali na barriga e faz uma manta de gordura. Mas isso é só para alguns agraciados, não é? Não é para todo mundo não. Mas essa comida, ela te dá força para você pensar, para você fazer as suas coisas. Por isso que Jesus é colocado dentro de um estábulo. Um estábulo é o lugar onde a gente tem o coxo. O coxo é o lugar onde se põe comida para os animais. E ele está, de uma forma redundante, não simplesmente num estábulo qualquer, ele está num estábulo, numa cidade que se chama Belém. E o nome e o significado do nome Belém significa casa do pão. Por que nós comemos o pão da Eucaristia? O pão sem fermento. É dele que nós alimentamos. E este banquete que ele nos prepara, começa aqui, neste altar que eu estou, neste lugar que nós chamamos de ambão, de onde a palavra é proclamada, de onde a palavra é ensinada, para que ela possa começar a nos alimentar. E chegando naquele outro altar, que nós chamamos o altar da Eucaristia, onde o Verbo se faz o pão, pão do céu, e que nós comemos de uma forma muito simbólica, para dizer que o que esta palavra, que aqui foi pregada, o que esta palavra aqui foi dirigida a nós e ensinada, nós dizemos amém, por isso nós o comungamos, porque queremos que esta palavra de fato nos transforme, expulse de nós as nossas trevas interiores e nos conceda a graça de sermos luz no Senhor.
E assim nos tornamos homens e mulheres da esperança. Nem tudo está perdido. O mal, a morte, não tem a palavra final, porque o nosso Deus, Ele é de fato o vencedor. E nós, nele, também nos tornamos vencedores. Que Deus nos abençoe e nos conceda essa graça. Quem tiver ouvidos para ouvir,